colocação do passagem. É um prazer estar aqui. Acredito que nós podemos tirar bons frutos dessa reunião, audiência pública. Congratulo o senador Hollenberg pela sua preocupação constante com o aspecto social e ambiental. Não vou procurar repetir o que já foi dito, mas vou procurar destacar alguns aspectos. Eu, na função de promotor de justiça, tenho a tarefa de esclarecer alguns aspectos legais. É isso que eu pretendo fazer nesse momento. Nossa apresentação, basicamente, é dividida na noção do que é unidade de conservação, o que é uma floresta nacional, quais são as características da Floresta Nacional de Brasília, a atuação do Ministério Público mais ampla, mais especificamente do Ministério Público DF, na preservação e os desafios. Eu vou concentrar, na verdade, com essa questão dos desafios. Mas, rapidamente, lembrar que a unidade de conservação é um espaço criado, e o senador leu aqui no início da audiência, para atingir determinados propósitos. Notadamente, nesse local, nós temos a preocupação com a questão dos recursos hídricos. Talvez, dentre todas as existentes, seja a mais importante. Nós sabemos que Brasília é uma região de escassez hídrica. O número de pessoas em relação à disponibilidade de metros cúbicos habitantes ano é semelhante a Pernambuco, semelhante a regiões do Nordeste. Então, esse é um aspecto relevante. Já foi comentado aqui, é bom lembrar, que pode-se criar unidade de conservação por atos infralegais. O decreto pode criar uma unidade de conservação. Agora, a alteração, a modificação, a supressão só pode ser feita por meio de lei. Nesse sentido, estamos no local correto. Não podíamos fazer essa discussão na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma vez que a unidade de conservação é uma unidade de conservação federal, só por meio de lei federal que poderá haver a eventual modificação ou alteração. Lembrar que, como foi comentado aqui, existem vários tipos de unidade de conservação. Aqui no DF é muito comum falar-se das APAs. As APAs são semelhantes, em um certo aspecto, à Floresta Nacional, essa última linha aqui, no que se refere às inúmeras possibilidades de atuação do homem na área. Mas não é a mesma coisa. A Floresta Nacional, por exemplo, diferente da APA, indica expressamente a necessidade de não ter assentamentos, a menos que seja de população tradicional. É bom lembrar que o Ministério Público vem acompanhando essa questão desde o início. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal firmaram um TAC em 4 de maio de 1998. Foi esse TAC depois deu origem ao decreto, com base também, é lógico, na visão política dos governantes, mas com base nesse TAC que deu noção da necessidade de proteção daquela área. Isso é bom lembrar. É uma área de domínio público. E, nesse sentido, fica aqui outro aspecto. Toda unidade de conservação tem que estabelecer o plano de manejo. O plano de manejo é a alma da unidade de conservação. É o plano de manejo que diz: a Flona 1 pode ter uma atividade voltada para reflorestamento. A Flona 2 vai ser mais preservada porque está próxima do Parque Nacional e também tem que manter uma noção de atuação mais preservacionista e menos conservacionista. Assim por diante. Fomos informados que está em processo ainda a elaboração do plano de manejo da área. Sem plano de manejo não existe unidade de conservação efetivamente. Existe ela no âmbito formal, mas no âmbito material, no âmbito real da realidade, não existe. Então, esse é um dos desafios. Expressamente, eu coloco aqui o artigo 42 da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que diz: população tradicional residente em unidade de conservação, nas quais sua permanência não seja permitida, serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo poder público. Nesse sentido, adianto também que a resolução desse problema não passa só pelo Poder Legislativo, mas passa também pelo Poder Judiciário, porque já há decisões no âmbito da Justiça Federal, promovidas por ação do Ministério Público Federal, no sentido da retirada de parte das pessoas que se encontram lá. Aqui a estrutura da Flona, que já foi comentada, a gente não vai repetir.
Vamos falar um pouquinho da atuação do Ministério Público, mais especificamente a atuação do Ministério Público do Distrito Federal na preservação da flora. O Ministério Público do DF tem essa característica de ser o Ministério Público responsável pela ocupação do solo e, consequentemente, num primeiro plano, a questão do combate ao parcelamento. Infelizmente, aquela área é uma área com bastante parcelamento. O Ministério Público vem notando que o DF vem voltando a ter uma pressão de parcelamento muito grande. Pressão essa que tinha se arrefecido há cerca de 4 anos atrás. Ela vem crescendo e isso preocupa bastante, tendo em vista que, como comentamos, a questão da população / metro cúbico, essa é uma questão matemática. Quanto mais aumenta a população, menor diminui a disponibilidade hídrica no DF. Exemplo de responsabilização penal e, no âmbito desse sentido, muitas vezes são que essas ocupações que ocorrem de parcelamento, no âmbito do processo penal, exige que a pessoa recomponha a área e exige, muitas vezes, em áreas vizinhas, que plantem-se. Aonde? Na flona. Então, a flona é um local que o Ministério Público tem usado para as compensações ambientais de forma preferencial. Nesse sentido, teve uma usina de lixo lá, resíduos hospitalares, Ceilândia, em que foi feito um TAC no sentido de que, além de consertar os problemas lá existentes, houvesse plantação naquela região. Também cabe ao Ministério Público fiscalizar a responsabilização administrativa dos agentes, notadamente aqui a GFIS, a TerraCap e a Secretaria de Operações de Ordem Pública e Social, no que se refere à retirada, no que se refere a evitar novas ocupações, no que se refere à TerraCap especificamente, assim como no Parque Nacional, a questão da transferência do domínio, porque se fez no papel uma unidade de conservação federal, mas não se regularizou até o momento a questão da transferência das áreas do DF para as áreas da União. Então, nesse contexto, nessa rediscussão, é bom lembrar disso. Se vai continuar sendo uma unidade de conservação federal, o domínio, por ser um domínio público definido para a Floresta Nacional, tem que haver essa regularização, ou seja, o DF, através da TerraCap, uma parte da área TerraCap, tem que se transferir os terrenos para a União. E a nossa integração e cooperação com a MPF, né? Lembrar que o MPF, por se tratar de uma unidade de conservação federal, no que se refere aos aspectos ambientais, cabe ao Ministério Público Federal, e ele sempre atua junto com o MPDFT, mas cabe a ele, em primeiro plano, tratar dessas questões. E os desafios da preservação. Colocado já aqui, a transferência de domínio, prevista no decreto de 1999, até hoje não feita. Começa o decreto exatamente falando da doação da TerraCap para a União. Tá? Esse é o início desse decreto, que além de definir a poligonal, ou seja, a área da Flona 1, 2, a Flona 3 e 4, né, respectivamente, Taguatinga, as 2 primeiras, Braslândia, as 2 últimas, ele estabelece essa necessidade de doação. Isso não foi feito. Elaboração e implementação do plano de manejo, conversei com o Robson, me disse que está caminhando, né, mas ainda não está feito, a necessidade desse plano de manejo. Maior fiscalização das áreas próximas, observem, principalmente aqui, moradores, né, moradores rurais, eventualmente moradores com intenções urbanas na área, né. Quanto mais pessoas ocuparem, menor chance de resolver problemas. Então, sei, inclusive, que na parte referente à Braslândia tem muitos moradores rurais, proprietários rurais, com uma noção ambiental. A UNB já fez vários projetos naquela região, inclusive de salvar as nascentes lá existentes com participação da população. O Ministério Público sabe disso, mas observe, vocês também são fiscais do problema que vocês têm. E esse problema não pode aumentar, sob pena de dificuldade maior ainda para ser resolvido. Finalmente, o uso da área para educação ambiental. Está previsto lá, nesse sentido. Quer dizer que a área é uma área para conscientização. Nesse aspecto, a visão de que o meio ambiente não é algo meu, não é algo da comissão do Senado, não é algo dos moradores daquela região, mas é algo de todos, é relevante e importante para tratar essa questão. Basicamente, eu gostaria de colocar essas palavras e de ficar à disposição para qualquer indagação. Muito obrigado, senador.